Olá, meu nome é Bárbara Doruzaki, eu sou mestre em Ciências da Comunicação pela ECA USP, trabalho com consultoria de pessoas e gestão emocional. Nesse vídeo a gente vai falar sobre adaptabilidade e gestão das emoções. Normalmente as emoções, elas na verdade são um composto, e elas são compostas por 5 principais fatores que conseguem caracterizar e envolver então de fato as emoções. O primeiro deles é o fator da avaliação. Então, é o momento em que cada pessoa, individualmente e subjetivamente, faz uma avaliação daquilo que está acontecendo. E essa avaliação tem total conexão com os valores de cada pessoa, com a personalidade delas, com os princípios, objetivos de vida, preocupações. Então, não necessariamente a gente reage a cada situação da mesma maneira. Então, a partir da avaliação, a gente tem os outros 4 componentes que são, de certa forma, uma resposta disso. O segundo componente é uma resposta chamada periférica, que é como uma das formas que o corpo reage a isso. Então, digamos que se a gente está falando de um evento em que a gente reconhece uma situação de perigo, as reações periféricas podem ser suor nas mãos, pupilas dilatadas, o coração batendo forte. E conectado a isso, a gente tem o terceiro fator, que são as reações motoras do corpo, que são a forma como os músculos reagem. Então a gente está falando aí de gestos, a postura, a voz, levando a gente também ao quarto fator, que é o momento especificamente da ação. Então a ação, ou seja, a resposta que a gente tem para esses outros fatores também compõe a emoção. É aquele momento em que a gente vai decidir se corre ou se fica parado numa situação como essa, e aí de fato age, né? E o corpo mais uma vez trabalhando em função daquilo. Um quinto fator e último é finalmente o sentimento. E aí é uma série, né, um vocabulário bastante extenso de possibilidades que dão nome de fato àquilo que a gente está sentindo. Então o sentimento, ele é a forma que a gente consegue tomar consciência, é o momento cognitivo de fato que a gente tem para definir uma emoção de todo esse evento que aconteceu com a gente naquela situação. A relação entre emoções e adaptabilidade, ela é uma conexão direta entre ambas, se a gente entende então que as emoções são reações a esses eventos que acontecem nas nossas vidas. Portanto, adaptar-se é a gente cada vez mais, né, ter uma dimensão e reconhecer as nossas necessidades e as nossas emoções, e a partir disso a gente construir ambientes que sejam adequados a essas necessidades e a essas emoções. Então, adaptar-se é você sempre ir em busca dessa harmonização, desse equilíbrio entre aquilo que eu necessito e sinto com aquilo que a situação me apresenta naquele momento. A adaptação, ela tem conexão direta também, né, com as gestões das emoções e com a inteligência emocional, que também por definição é a forma como a gente cada vez mais reconhece as próprias emoções e gere essas emoções e também lida com os outros. Um exemplo talvez muito comum de mercado de trabalho é aquele momento do feedback. Normalmente é uma situação que pode envolver uma série de sentimentos, de expressões, né? Às vezes vai gerar uma insegurança, às vezes a gente vai ter medo daquela situação. Apesar de entender que é uma necessidade e reconhece a importância disso, nos leva para uma série de sentimentos e expressões, talvez de ansiedade e de medo, né? Quanto melhor a gente consegue compreender esse momento, né, e o que tem conexão, quais são as histórias que a gente conta sobre feedback, quais foram outros momentos que a gente já passou de feedback e por que será que eles nos conectam de um jeito talvez não tão legal. Então, quanto melhor a gente olha para as situações passadas, melhor a gente também se prepara para as situações futuras, para entender que talvez aquele momento nem é tão complicado assim e consegue fazer uma mediação mais saudável, né? E tanto receber, tanto quanto devolver também com uma comunicação mais amorosa, uma comunicação de fato mais certeira, mais assertiva daquela situação. Com relação ao retorno ao trabalho presencial ou ainda as novas configurações de trabalho, né, como o híbrido, a gente está passando por uma série de situações ainda de incerteza. Então essa é uma situação nova e que a gente precisa de fato acolher esse momento, quase como compreendendo que essas incertezas
também exigem adaptabilidade, que a gente consiga aos poucos reconhecer o que faz sentido para cada empresa, para cada indivíduo, que a gente ainda está convivendo dentro de um universo de medos. A pandemia, ela também isolou, né, nos privou, na verdade, desse contato social e de momentos em que, para as emoções, os ambientes coletivos colaboravam muito, inclusive, para serem válvulas de escape, para serem momentos de sentimentos que a gente considera muitas vezes positivos, né, ou de revigoração. Então, o que muda, né, quando a gente voltar para o presencial ou para o híbrido, é uma nova forma de trabalho em que a gente precisa, primeiro, compreender em que momentos faz sentido trabalhar coletivamente e trabalhar individualmente, se essa for a decisão da empresa, né, e aí da forma de trabalho de cada time. Se aqueles momentos em que as pessoas ainda assim estão trabalhando remoto, está fazendo sentido para aquelas pessoas e como elas conseguem se organizar, porque a autogestão e a gestão do tempo foram também muito impactadas, pessoas trabalhando muito mais, não compreendendo os limites para terminar o trabalho. Muitas áreas, como a área da educação, que não trabalhava, né, praticamente trabalhava muito pouco com o ensino remoto, se vendo, né, ali diante de uma série de novidades e precisando se adaptar muito rapidamente. Então, todas essas mudanças, elas precisam de fato ser acolhidas e agora sim compreendidas e negociadas. Para fomentar cada vez mais, né, e enveredar sobre a trilha de inteligência emocional, o primeiro passo é se dispor a observar-se, estar aberto então a considerar essa uma temática importante do ponto de vista de quem está assumindo uma carreira profissional e quem está eventualmente tornando-se líder, por exemplo. Então, olhar para isso, ir em busca desse conhecimento, então de fato pesquisar sobre, estar aberto, buscar capacitação, e aí isso eu também digo do ponto de vista tanto pessoal quanto corporativo, cada vez mais investir nessa perspectiva, entendendo que esses ambientes vão demandar cada vez mais essa saúde mental, conectado diretamente com inteligência emocional, e buscar cada vez mais, né, processos e ferramentas de autoconsciência e autoconhecimento. Então, todos os tipos de processos terapêuticos são bem-vindos nesse momento, leituras a favor disso e, de fato, se dispor a ir em busca também como instituição. Ainda, do ponto de vista corporativo, assumir isso como uma perspectiva estrutural e institucional, criando dispositivos para que as pessoas possam tanto reconhecer que aquela empresa apoia e endossa, né, essa construção da gestão das emoções, quanto tem dispositivos para caso as pessoas precisem dessa ajuda, desse suporte. Então, investir nisso para todos os profissionais que estão ali é fundamental para esse caminho, né, desse ambiente tão complexo das corporações.